Bem-vindos ao Clube de Leitura Espaço Civile, legado e in memoriam de Maria da Glória Moreira Civile e Rodolfo Civile. Este projeto foi contemplado pelo PROAC, Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo, edital número 25 de 2022, de incentivo à leitura. Recebe o apoio da Prefeitura de Campos do Jordão, da Academia de Letras e Academia Jovem de Campos do Jordão, da Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores Regional São Paulo e da Panambi Literatura. O tema do encontro de hoje é Carlos Drummond de Andrade, aspectos históricos, poéticos e musicais. Carlos Drummond de Andrade e o Estado Novo, 1937-1945, uma aproximação entre literatura e história. É o tema de Renato Torres, historiador, professor e escritor, com mestrado e doutorado na área de História, membro efetivo da Academia de Letras de Campos do Jordão. A sinestesia do olhar na poesia de Drummond. É a fala de Raquel Naveira, escritora, professora universitária, crítica literária, palestrante, membro de inúmeras academias de letras brasileiras. Drummond homenageia, com Márcia Etelli Coelho, médica e escritora, membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores São Paulo e da Associação das Jornalistas e Escritoras do Brasil. E Carlos Drummond de Andrade no universo musical de Gilberto Mendes, com Fernando Magri, doutor em música pela Unicamp e mestre em musicologia pela USP, com pesquisa sobre a obra de Gilberto Mendes, professor na Faculdade de Música do Espírito Santo. Contaremos com a participação do barítono Sandro Bodilon, mestre em música, estudioso da música das Américas, integrante do Coral Lírico do Teatro Municipal de São Paulo. Começaremos então com Renato Torres. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente agradeço o Espaço Civile, na pessoa da pianista Rosana Civile, pelo convite para participar deste encontro sobre Carlos Drummond de Andrade. Agradeço também aos convidados e amigos presentes. Nossa história começa em 1930, com a Revolução liderada por Getúlio Vargas, dando início a um novo período da história do Brasil. Nesse contexto, no fim de 1934, Gustavo Capanema convida Carlos Drummond de Andrade para ser seu chefe de gabinete no Ministério da Educação e Saúde Pública. O escritor aceita o convite e passa a residir com a esposa Dolores e sua filha Maria Julieta na Avenida Princesa Isabel, no Leme, em Copacabana, Rio de Janeiro. Convém ressaltar que Drummond, antes de assumir seu posto no governo varguista, já trabalhava no funcionalismo em Belo Horizonte, no jornal Diário de Minas, órgão do Partido Republicano Mineiro, ingressando no serviço a partir do jornalismo cultural. Ademais, em 1930, trabalha como auxiliar de gabinete de Cristiano Machado, na Secretaria do Interior de Minas Gerais, engajando-se na Revolução de 1930. O Estado Novo teve início em 1937. Foi um período de ambiguidades e contradições. A proposta de desenvolvimento econômico do Brasil, a partir da industrialização e das leis trabalhistas, se conjugou com o autoritarismo. A Constituição polaca deu plenos poderes a Getúlio, exercendo seu poder de forma despótica. Um exemplo desse autoritarismo foi a criação do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, em 1939, que visava controlar as publicações que pudessem, de alguma forma, prejudicar a imagem do governo. Por essas razões, Getúlio ganhou as alcunhas de pai dos pobres, mas também de ditador. Comentando sobre sua aproximação com o Estado Novo, Drummond afirma que esse diálogo ocorreu pela amizade que nutria com Gustavo Capanema, embora apontando uma certa contradição desse ingresso.
É verdade que minha colaboração foi sempre prestada ao amigo e não propriamente ao ministro e nem ao governo, mas seria impossível dissociar essas entidades. E se eu conseguisse, isto poderia servir de escusa para mim, porém não beneficiaria ao ministro. Esse período que nos propomos a lembrar nessa tarde não pode ser entendido sem a menção à conjuntura externa. Estamos no período da Segunda Guerra Mundial, resolvendo os problemas que não solucionamos na primeira. Aqui, mais uma contradição. Externamente, Vargas apoiava os aliados, mas no plano interno vivíamos em um regime autoritário, ceifando a liberdade de muitas pessoas, dentre elas a de Monteiro Lobato, que foi preso em 1941. Como dito anteriormente, a história de Drummond no governo de Getúlio começa no Ministério da Educação e Saúde Pública, cujo diretor era o amigo de longa data, Gustavo Capanema. Esse ministério tinha como principal escopo trazer uma concepção de nacionalidade. Por essa razão, serviu-se de intelectuais, muitos modernistas, para elaborar essa construção. O passado deveria ser ressignificado à luz de uma nova ideia de nação, cultura e sociedade. Heitor Villa-Lobos, Mário de Andrade e Cândido Portinari foram nomes relevantes nesse período. Esses artistas buscavam a modernização nas artes, querendo romper com o modelo conservador da república oligárquica, que abria parcos espaços para a renovação dos parâmetros culturais frente aos avanços da urbanização e da industrialização. Como chefe de gabinete de Gustavo Capanema, Drummond tinha a função de assessorar o ministério nas funções técnicas e executivas, tendo contato direto com muitas autoridades que se relacionavam com o governo Vargas. Além disso, tinha a incumbência de escrever os discursos de Capanema. Drummond não ficou restrito a seu gabinete. Realizou muitas viagens com Capanema e Getúlio Vargas, contribuindo para a afirmação da ideologia varguista, ou seja, do nacionalismo. É nesse contexto do Estado Novo que Drummond escreve 3 importantes obras de cunho sociopolítico. Sentimento do Mundo, publicado em 1940, José, em 1942, e A Rosa do Povo, em 1945. Quantos simbolismos nos nomes, revelando que os momentos vividos, a ditadura de Vargas e a Segunda Guerra Mundial, não passaram por despercebidos. Sentimento do Mundo, por exemplo, foi publicado num contexto de muita censura e teve a tiragem de apenas 150 exemplares. Em Mundo Grande, o autor nos mostra a força do mundo diante da pequenez do eu, diferente da posição do mesmo eu, formulado no poema de 7 Faces. O autor afirma no trecho inicial: não, meu coração não é maior do que o mundo, é muito menor. Nele não cabem nem as minhas dores, por isso gosto tanto de me contar. Por isso me dispo, por isso me grito, por isso frequento os jornais, me exponho cruamente nas livrarias. Preciso de todos. Falando em mundo, na primeira frase do poema Mãos Dadas, no livro José, Drummond afirma: não serei o poeta de um mundo caduco, revelando a concepção do autor frente à realidade que estava vivendo. Tendo como parâmetro a Segunda Guerra, Drummond profere uma palestra radiofônica em 1942, cujo título era A Educação em Face da Guerra. À ocasião, o escritor elogia Gustavo Capanema pelo fato da educação brasileira enfatizar o ensino das letras clássicas, além dos temas da educação moral das crianças e dos jovens. Mesmo vivendo no contexto autoritário do Estado Novo, Drummond finaliza: que o educador prepare homens livres
e a liberdade reinará o mundo. Nesse contexto, no poema Nosso Tempo, no livro A Rosa do Povo, o escritor mostra suas angústias, seus limites, vendo na palavra um recurso para aliviar seu sofrimento. Calo-me, espero, decifro. As coisas talvez melhorem. São tão fortes as coisas, mas eu não sou as coisas e me revolto. Tenho palavras em mim buscando o canal. São roucas e duras, irritadas, enérgicas, comprimidas há tanto tempo. Perderam o sentido. Apenas querem explodir. Ainda no livro A Rosa do Povo, agora no poema Mas Viveremos, Drummond retoma o tema da palavra. E que dificuldade de falar! Nem palavras, nem códigos, apenas montanhas e montanhas e montanhas, oceanos e oceanos e oceanos. Mas um livro por baixo do colchão era súbito um beijo, uma carícia, uma paz sobre o corpo se alastrando, e teu retrato amigo consolava. Pois às vezes nem isso. Nada tínhamos a não ser estas chagas pelas pernas, este frio, esta ilha, este presídio, este insulto, este cuspo, esta confiança. Esse retrato da morte, trazido por Drummond, nos mostra o quão complexo era o contexto vivido pelo autor. No entanto, esse contexto poderia ser respondido de forma criativa, revelando sua esperança em outros mundos. É como ele disse, mas um livro por baixo do colchão era súbito um beijo, uma carícia. Quando pensamos a respeito da relação de Drummond com a política, não podemos deixar de lembrar da influência do pensamento socialista sobre sua obra. A partir de 1944, Drummond participa ativamente de grupos políticos para defender a classe dos escritores. É nessa conjuntura que participa do Conselho Editorial da Tribuna Popular, órgão do Partido Comunista, entrevistando Luiz Carlos Prestes, o grande expoente do socialismo no Brasil, na prisão. Após a entrevista, anota em seu diário: sou um animal político ou apenas gostaria de ser? Esses anos todos alimentando o que julgava ideias socialistas, e eis que se abre o ensejo para defendê-las. Estou preparado? Posso entrar na militância sem me engajar no partido? Minha suspeita é que o partido, como forma obrigatória de engajamento, anulava a liberdade dos movimentos, a faculdade que tem o espírito de guiar-se por si mesmo e estabelecer ressalvas à orientação partidária. Desencantando-se com a ortodoxia do partido, Drummond pede demissão em 1945, após apenas 2 meses de trabalho no jornal. Na obra A Rosa do Povo, vemos claramente a influência socialista em 3 poemas: Carta a Stalingrado, Telegrama de Moscou e Com o Russo em Berlim. Aqui vamos fazer menção à Carta a Stalingrado. A Batalha de Stalingrado é considerada a mais simbólica da Segunda Guerra Mundial. Estendeu-se de julho de 1942 a fevereiro de 1943. Foi conhecida pela resistência dos russos frente às forças alemãs, tendo como consequência a vitória dos soviéticos. Drummond escreve esse poema no momento em que os nazistas cercaram a região. Ele disse: saber que resistes, que enquanto dormimos, comemos e trabalhamos, resistes, que quando abrimos o jornal pela manhã, teu nome em ouro oculto estará firme no alto da página. Terá custado milhares de homens, tanques e aviões, mas valeu a pena. Saber que vigias, Stalingrado, sobre nossas cabeças, nossas prevenções e nossos confusos pensamentos distantes, dá um enorme alento à alma desesperada e ao coração que duvida.
No poema A Noite Dissolve os Homens, em Sentimento do Mundo, dedicado a Cândido Portinari, Drummond utiliza a metáfora da noite para mostrar a precariedade da condição humana. A noite desceu. Que noite! Já não enxergo meus irmãos e nem tampouco os rumores que outrora me perturbavam. A noite desceu nas casas, nas ruas onde se combate, nos campos desfalecidos. A noite espalhou medo e total incompreensão. A noite caiu, tremenda, sem esperança. Os suspiros acusam a presença negra que paralisa os guerreiros. E o amor não abre caminho na noite. A noite é mortal, completa, sem reticências. A noite dissolve os homens, diz que é inútil sofrer. A noite dissolve as pátrias, apagou os almirantes cintilantes nas suas fadas. A noite anoiteceu tudo. O mundo não tem remédio. Os suicidas tinham razão. O poema não acaba aqui. Ressignificando a morte, o escritor dá esperança ao leitor, considerando especialmente a derrota futura do nazifascismo. Aurora. Entretanto, eu te diviso ainda tímida, inexperiente das luzes que vais acender e dos bens que repartirás com todos os homens, sob o úmido véu de raivas, queixas e humilhações. Adivinho-te que sobes o vapor róseo, expulsando a treva noturna. O triste mundo fascista se decompõe ao contato de teus dedos frios que ainda não se modelaram, mas que avançam na escuridão como sinal verde e peremptório. Minha fadiga encontrará em ti o seu termo. Minha carne estremece na certeza de tua vinda. O suor é um óleo suave, as mãos dos sobreviventes se enlaçam, os corpos hirtos adquirem uma fluidez, uma inocência, um perdão simples e macio. Havemos de amanhecer, o mundo se tinge com as tintas da antemanhã, e o sangue que escorre é doce, de tão necessário para colorir tuas pálidas faces, Aurora. Em 13 de março de 1945, Drummond deixa o cargo de chefe de gabinete, alegando que a demissão foi o desfecho natural da situação pela volta das atividades políticas do país. Em 18 de abril do mesmo ano, os presos políticos ganharam liberdade e, em 29 de outubro, Getúlio Vargas é deposto. Com o que foi dito neste encontro, concluímos que as palavras de Drummond revelam não somente sua preocupação estética com o belo, mas a urgência em pensar na ética, na sociedade e nos destinos da humanidade. Tal postura nos faz lembrar de tantos intelectuais públicos que fizeram das letras um mecanismo de pensar e transformar a história. Segundo a linguagem de Antônio Gramsci, Drummond não foi indiferente perante a história e o sofrimento alheio. Para finalizar, ressaltamos que o escritor de Itabira sentiu a história, revelando seus sentimentos diante dos contextos vividos. Drummond, à luz de seus textos, Sentimento do Mundo, José e a Rosa do Povo, nos desafia a conceber a palavra como símbolo da ressurreição, do novo, como bem lembrou Lígia Fagundes Telles em 1995. Somos testemunhas e participantes deste tempo e desta sociedade com todos os seus vícios e raras virtudes. Lutar com a palavra é a luta mais vã. No entanto, lutamos, mal rompe amanhã. Os versos são do poeta e valem para sempre. Uns lutam com o cimento armado, com as leis, outros com os bisturis, com as máquinas. Tantas e tão variadas lutas. Eu luto com a palavra. Muito obrigado. Eu passo a palavra para Raquel Naveira com a comunicação A Sinestesia do Olhar na Poesia de Drummond.
Boa tarde a todos. O nosso amigo fez um recorte na poesia do Drummond, falando do Estado Novo. E eu trago um outro recorte, que acredito bastante interessante. A sinestesia do olhar na poesia de Carlos Drummond de Andrade. Comecemos por sinestesia. Nós sabemos que é uma figura de linguagem que provoca uma sensação única, marcante, é um diálogo também entre sensações, entre os órgãos do sentido. E quando um ruído, um som, um perfume, um sabor, um toque podem evocar imagens particulares, antigas lembranças para o artista. E há, assim, uma associação de palavras, de expressões percebidas pelos órgãos dos sentidos e que podem estar misturadas, como, por exemplo, quando dizemos olhar penetrante, ou risada gostosa, ou um cheiro azedo, uma resposta seca, uma voz aveludada. E o olho é o órgão da percepção visual, da percepção intuitiva, intelectual. Os olhos físicos recebem a luz, são a janela da alma. Um olho mira o tempo, a contemporaneidade, o presente. O outro mira a eternidade, pois para os místicos o nosso mundo não passa de um sonho. Quando dizemos assim, o olhar do artista, já estamos entrando no processo de criação desse artista e mostrando a obra como produto do olhar, do talento, da ideologia do criador. O olhar do poeta Carlos Drummond de Andrade é o de um observador arguto, triste, melancólico, pessimista, dolorido, estranho, deslocado. Ele é o poeta ghost, como ele mesmo se definiu no seu poema autobiográfico, Poema de Sete Faces, onde aquele anjo diz: vai, Carlos, ser ghost na vida. Deste livro, reunião de 10 livros de poesia de Drummond, com uma introdução do Antônio Wise, nós recolhemos, pensamos vários poemas, vários versos, em que aparece de uma forma clara a sinestesia olhar, com versos com verbos como olhar, ver, espiar, enxergar, fitar, contemplar, e também a própria palavra poética, que é olhos. Então, foi sobre esse enfoque sinestésico que nós fizemos a nossa pesquisa. O olhar realmente como o primeiro passo do leitmotiv, da consciência do poeta para criar os seus poemas. Começando o nosso passeio do livro Alguma Poesia, que é de 1930, cheio de poemas clássicos da obra drummondiana, nós vamos novamente ver o Poema de Sete Faces. São 7 estrofes que falam do jeito de ser do poeta. E ele diz assim, numa estrofe: as casas espiam os homens que correm atrás das mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. Interessante o verso as casas espiam. Há uma personificação do olhar. É como se as casas tivessem um olhar. É como se as casas tivessem vida.
pessoas que estão observando através da janela e espiam e veem que a tarde é azul, através dessa sinestesia do olhar, que vamos captar as cores. No caso, o azul, uma cor muito poética. A tarde talvez fosse azul, não estivesse embotada de tantas paixões, de tantos desejos. Continua o mesmo poema. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. Temos aqui a velocidade em que passa o bonde e uma metonímia, a parte pelo todo. Os olhos baixos só veem as pernas com suas sinestesias de cores, brancas, pretas, amarelas. Mas os olhos não perguntam nada. Aquele passageiro vai se deslocando no bonde, taciturno, quieto, apenas um observador. O poeta se sente assim, atordoado, e essas mesmas sensações são encontradas no poema Moça e Soldado, que diz assim: meus olhos espiam a rua que passa, meus olhos espiam as pernas que passam, nem todas são grossas. Então, sempre o olhar do poeta num plano baixo, ele anda cabisbaixo e olhando apenas nesta direção mais baixa, quase como uma criança ou como um ser muito tímido. No poema Casamento do Céu e do Inferno, temos umas imagens sinestésicas muito interessantes. Anjos da guarda em expedição noturna velam sonos púberes. Por uma frincha, o diabo espreita com o olho torto. Diabo tem uma luneta que varre léguas de 7 léguas. Diabo espreita por uma frincha e que a vontade de Deus se cumpra. Tirante Laura e talvez Beatriz, o resto vai para o inferno. Nesse poema, nós temos o poeta é um observador. As pessoas nos observam. Os anjos nos observam. Deus nos observa. O diabo nos observa. E tudo isso está na observação do próprio poeta. Há um outro poema chamado Europa, França e Bahia, em que ele declara assim: meus olhos brasileiros sonhando exotismos. E aí ele faz uma viagem por Paris, Londres, Hamburgo, Itália, até chegar à Rússia, e diz assim: a Rússia é vermelha e branca, sujeitos com um brilho esquisito nos olhos criam o filme bolchevista. E no túmulo de Lenin, em Moscou, parece que um coração enorme está batendo, batendo. E aí ele fecha o poema com estes versos: meus olhos brasileiros se fecham, saudosos, minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu, tão esquecido da minha terra, ai, terra que tem palmeiras, onde canta o sabiá. Vejam aqui a mistura já de duas sinestesias, né? Nós temos os olhos que se fecham saudosos, procurando uma cantiga, procurando a canção do exílio. É muito interessante. Em Lanterna Mágica, que é um conjunto de 8 poemas pequenos, incluídos nesse livro alguma poesia, nós temos Belo Horizonte, a capital do poeta de Itabira. Ele diz assim:
Meus olhos têm melancolias, minha boca tem rugas, velha cidade, as árvores repetidas. E em Lagoa, talvez observando a Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio, há uma explosão visual. A lagoa brilha, a lagoa não se pinta de todas as cores. E eu não vi o mar, eu vi a lagoa. Então, aquele poeta acostumado a não ver o mar, a ver as montanhas, os minérios, e agora vendo apenas a lagoa. Naquele seu célebre poema, No Meio do Caminho, todo feito de anáforas, de paralelismos, nós temos o problema dos obstáculos que sempre permanecem na nossa vida, e tudo parte do olhar do poeta sobre uma pedra que está constantemente no meio do caminho. E ele diz assim: nunca me esquecerei desse acontecimento na vida das minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Essas retinas fatigadas de tanto ver pedras e obstáculos no meio do caminho. Mais um clássico. A poesia Cidadezinha Qualquer. É um poema muito visual, pictórico, que mostra a rotina vagarosa de uma cidade do interior e diz assim: casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar, devagar. As janelas olham. Eita vida besta, meu Deus! Então, nós temos aqui um quadro da cidadezinha com as suas casas, bananeiras, mulheres, laranjeiras, tudo muito nominal. Depois, a passagem do homem, do burro, do cachorro, que o poeta está vendo. E aí ele diz assim: devagar as janelas olham. Novamente, as janelas espiam, as janelas olham, são as janelas que olham, e não os homens através das janelas. E esse verso que nos tira do comodismo. Eita vida besta, meu Deus! E no livro O Brejo das Almas, que é de 1934, um livro cheio de mistérios, erótico, cheio de desejos carnais, nós destacamos o poema O Amor Bate na Aorta. Daqui estou vendo o amor irritado, desapontado, mas também vejo outras coisas. Vejo corpos, vejo almas, vejo beijos que se beijam, ouço mãos que se conversam e que viajam sem mapa. Vejo muitas outras coisas que não posso compreender. Então, o poeta vê coisas materiais, coisas imateriais, com os seus olhos físicos e também com os olhos do seu coração. E aí chega um livro que medita sobre o próprio fazer literário, o livro maduro, que é o citado Sentimento do Mundo, de 1940, com o poema emblemático de Mãos Dadas, mostrando a dura e desafiante realidade que só pode ser abrandada pela solidariedade humana. Diz assim: não serei o poeta de um mundo caduco e também não cantarei um mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Drummond tinha uma grande admiração pelas artes plásticas. Como já foi falado,
O poema A Noite Dissolve os Homens é um poema de sentido social, político, dedicado ao pintor Cândido Portinari. E diz assim: a noite desceu. Que noite! Já enxergo, meus irmãos, e nem tampouco os rumores que outrora me perturbavam. Mais tarde, em 1954, num livro intitulado Fazendeiro do Ar, ele celebrará o pintor Di Cavalcanti com o poema Pacto, mostrando o amor de Di Cavalcanti pelas mulheres. Que união floral existe entre as mulheres e Di Cavalcanti? Se o que há nelas de fero ou triste, a ele se entrega confiante? Que chave lhe deram em São Cristóvão para abrir a porta dos olhos e no labirinto escuro se acenderem lumes de paixão ignotos? Di Cavalcanti fez um pacto com a mulher. É também pictórico, visual, o poema Lembranças do Mundo Antigo, onde Clara passeia pelo jardim que traz reminiscências e diz assim: Clara passeava no jardim com as crianças. As crianças olhavam para o céu e não era proibido. Havia jardins, havia manhãs naquele tempo. Chegamos a um livro politicamente mais explícito de Drummond. É o livro A Rosa do Povo, de 1945, um livro onde estão refletidas as pessoas da época, a Segunda Guerra Mundial, a vida nas cidades, o amor, a morte. Em A Flor e a Náusea, encontramos a expressão olhos sujos. Olhos sujos no relógio da torre. Não, o tempo não chegou de completa justiça. O tempo ainda é de fezes, maus poemas, alucinações e espera. Em meio, então, à náusea, o poeta vê nascer uma flor. Em Retrato de Família, o poeta se depara com a nostalgia de uma fotografia. E ele diz assim: o retrato não me responde, ele me fita, me contempla nos meus olhos empoeirados. E no cristal se multiplicam os parentes, mortos e vivos. Já não distingo os que se foram dos que restaram. Percebo apenas a estranha ideia de família viajando através da carne. O poema Visão 1944 é um longo épico de 25 estrofes de 4 versos, e todas elas começadas pelo verso Meus olhos são pequenos para ver. Meus olhos são pequenos para ver a fila dos judeus, de roupa negra, de barba negra, prontos a seguir para perto do muro, e o muro é branco. E nesse mesmo tom épico, nós temos outro longo poema, que é o Canção ao Homem do Povo, Charles Chaplin. Chaplin, o genial cineasta inglês tão admirado por Drummond, mereceu este longo poema. E na parte de número 5, temos uma menção ao filme Luzes da Cidade, com a trilha de La Violeteira, em que um infeliz vagabundo se apaixona por uma floresta, por uma cega nas ruas da cidade. Ela é florista. E aí diz assim: uma cega te ama. Os olhos abrem-se. Não, não te ama um rico em álcool. É teu amigo e lúcido repele tua riqueza. A confusão é nossa, que nos esquecemos o que há de água, de sopro e de inocência no fundo de cada um de nós, terrestres. E no livro
Claro Enigma, de 1951, sem dúvida um dos mais belos títulos de um livro de poesia. Nós temos hoje esse poema chamado Um Boi Vê os Homens. Vejam que aí muda, não é o homem que vê o boi, é o boi que vê os homens. Tão delicados, mais que um arbusto, e correm de um lado para o outro, sempre esquecidos de alguma coisa. Toda a expressão deles mora nos olhos e perde-se a um simples baixar de cílios, a uma sombra. Já em contemplação do banco, vejo-te nas ervas pisadas, o jornal que aí pousa mente. Descubro-te ausente nas esquinas mais povoadas. Vejo-te incorpóreo, contudo nítido, sobre o mar, oceano. Em Morte das Casas de Ouro Preto, a personificação das paredes das casas. Sobre o tempo, sobre a taipa, a chuva escorre. As paredes que viram morrer os homens, que viram fugir o ouro, que viram finar-se o reino, que viram, reviram, viram, já não veem, também morrem. E vamos encerrar com uma das obras-primas de Drummond, que é o poema A Máquina do Mundo. É um poema que se aproxima dos modelos clássicos, ele tem uma intertextualidade com os Lusíadas de Camões e trata das engrenagens que movem o universo, a explicação da vida, do poder, da sedução do mundo, da Babilônia. O poeta vê essa máquina do mundo entreabrir-se diante dele quando está palmilhando por uma estrada pedregosa de Minas Gerais, no final de tarde. E aí o poeta vê a máquina e diz: abriu-se a majestosa e circunspecta, sem emitir um som que fosse impuro, nem um clarão maior que o tolerável. Pelas pupilas gastas na inspeção contínua e dolorosa do deserto. Olha, repara, ausculta essa riqueza sobrante a toda pérola, essa ciência sublime e formidável, mas hermética. E o poeta, sentindo que deve rechaçar o mundo, todo o poder do mundo, toda a miragem do mundo, ele escreve assim: baixei os olhos, incuriosos, laço, desdenhando colher a coisa oferta que se abria, gratuita, a meu engenho. Nesta garimpagem de sinestesias sobre o olhar, os olhos, na poesia de Drummond, eu poderia continuar e teria ainda uma fonte inesgotável de poemas. Mas nós podemos afirmar, depois de todas essas citações, que a generosidade, a entrega do poeta, a confissão do poeta o tornam para nós um artista clarividente. Muito obrigada. Boa tarde a todos. A minha apresentação tem o título Drummond homenageia. O Carlos Drummond de Andrade, durante décadas, escreveu crônicas no Correio da Manhã, do Rio de Janeiro, e também no Jornal do Brasil. Em muitos dos seus textos, o Drummond homenageou escritores e artistas, principalmente por ocasião do falecimento deles. Eu escolhi 6 crônicas para falar para vocês, e vocês vão perceber que a sensibilidade de Drummond,
que ele tinha para expressar a essência da obra e da personalidade de cada um dos homenageados. Eu vou começar com Érico Veríssimo. Na sua obra-prima, O Tempo e o Vento, Veríssimo retrata a história do Rio Grande do Sul. E ele tinha uma ideia de escrever outra trilogia, chamada Solo de Clarineta, que seria uma autobiografia. Veríssimo chegou a publicar o primeiro volume em 1973, estava escrevendo o segundo volume quando teve um infarto e veio a falecer em 28 de novembro de 1975. E o Carlos Drummond de Andrade, que era amigo do Érico Veríssimo, escreveu para ele A Falta de Érico Veríssimo. Falta alguma coisa no Brasil depois da noite de sexta-feira. Falta aquele homem no escritório, a tirar da máquina elétrica o destino dos seres, a explicação antiga da terra. Falta uma tristeza de menino bom, caminhando entre adultos, na esperança da justiça que tarda, como tarda, a clarear o mundo. Falta um boné, aquele jeito manso, aquela ternura contida, óleo a derramar-se lentamente. Falta o casal passeando no trigal. Falta um solo de clarineta. Uma outra personalidade homenageada por Drummond foi Cacilda Becker, atriz de teatro consagrada. Em 30 anos de carreira, Cacilda encenou 68 peças teatrais no Rio de Janeiro, em São Paulo, fez 3 filmes, uma telenovela. Depois, em 1968, ela se dedicou na presidência da Comissão Estadual de Teatro em São Paulo, sendo mediadora entre a classe teatral e o governo, lembrando que o país estava em plena ditadura militar. Em 1969, Cacilda retorna ao teatro para representar o Vagabundo Estragon do Esperando Godot, junto ao lado do seu marido, Valmor Chagas. Durante a apresentação de 6 de maio de 1969, a Cacilda Becker sofreu um derrame cerebral. Era um aneurisma cerebral que havia rompido. E ela não retornou para o segundo ato, foi levada para o hospital, ainda com as roupas da sua personagem. Ela permaneceu em coma e, depois de 38 dias, veio a falecer, em 14 de junho. E aí, o Carlos Drummond de Andrade escreveu, citando grandes personagens que a Cacilda fez no teatro, e intitulou Cacilda por Drummond. A morte emendou a gramática. Morreram Cacilda Becker. Não era uma só, eram tantas. Professorinha pobre de Pirassununga, Cleópatra, Antígona, Maria Stuart, Mary Tyrone, Marta de Albi, Margarida e Alma, Hannah, a solteira, a velha senhora Clara, adorável Júlia, outras muitas, modernas e futuras e reveladas. Era também um garoto descarinhado e astuto, pinga-fogo, e um mendigo esperando eternamente Godot. Era principalmente a voz de martelo sensível, martelando e doendo e descascando a casca podre da vida, para mostrar o miolo da sombra, a verdade de cada um nos mitos cênicos. Era uma pessoa e era um teatro. Morreram 1000 Cacildas em Cacilda. Uma outra personalidade escritora, Clarice Lispector, ucraniana, de família judaica,
Chegou ao Brasil com menos de 2 anos de idade, em 1922, quando a família emigrou em decorrência da perseguição a judeus depois da Guerra Civil Russa. A Clarice Lispector tinha uma literatura intimista, se preocupando em descrever o psicológico das personagens e não apenas contar uma história. Ela tinha uma personalidade enigmática, e é esse mistério que Drummond ressaltou no texto quando a Clarice Lispector faleceu em 1977, um dia antes de completar 57 anos de idade, em decorrência de um câncer de ovário. Visão de Clarice Lispector. Clarice veio de um mistério, partiu para outro. Ficamos sem saber a essência do mistério. Ou o mistério não era essencial. Era Clarice viajando nele. Era Clarice bulindo no fundo mais fundo, onde a palavra parece encontrar sua razão de ser e retratar o homem. Clarice não foi um lugar comum. Carteira de identidade, retrato. De Chirico a pintou? Pois sim. O mais puro retrato de Clarice só se pode encontrá-lo atrás da nuvem que o avião cortou, não se percebe mais. De Clarice guardamos gestos, tentativas de Clarice sair de Clarice, para ser igual a nós todos, em cortesia, cuidados, providências. Clarice não saiu, mesmo sorrindo. Dentro dela, o que havia de salões, escadarias, textos fosforescentes, longas estepes, zimbórios, pontes do Recife em bruma em voltas, formavam um país, o país onde Clarice vivia, só e ardente, construindo fábulas. Não podíamos reter Clarice em nosso chão, salpicado de compromissos. Os papéis, os cumprimentos falavam em agora, edições, possíveis coquetéis à beira do abismo. Levitando acima do abismo, Clarice riscava um sulco rubro e cinza no ar e fascinava. Fascinávamos, apenas deixamos para compreendê-la mais tarde. Mais tarde, um dia, saberemos amar Clarice. Mas Carlos Drummond de Andrade não esperava o escritor falecer para escrever uma homenagem sobre ele. Muitos dos seus textos incentivavam e demonstravam a admiração pelo trabalho do escritor ainda em vida. É o caso de Cora Coralina, cujo texto, escrito em 1980 por Drummond, favoreceu o reconhecimento literário de Coralina. Drummond escreveu assim: Cora Coralina, tão gostoso pronunciar esse nome, que começa aberto em rosa e depois desliza pelas estranhas no mar, surdinando música de sereias antigas e de Dona Jaina, moderna. Na estrada que é Cora Coralina, passam o Brasil velho e o atual. Passam as crianças e os miseráveis de hoje. O verso é simples, mas abrange a realidade vária. Escutemos. O poeta Mário de Andrade foi também homenageado ainda em vida, que ele publicou uma crônica no Correio da Manhã, em 1966, bem antes do falecimento do Quintana. Quintana faleceu em 94, o artigo foi escrito em 66. E o Drummond começou se referindo ao termo quintanares. Essa palavra quintanares é um neologismo que o poeta Manuel Bandeira criou num poema, quando ele, Manuel Bandeira, homenageou Quintana na Academia Brasileira de Letras pelos seus 60 anos de idade. O curioso é que Mário Quintana concorreu 3 vezes para a vaga na academia, mas nunca conseguiu ganhar. E depois, convidado para se candidatar pela 4ª vez, ele se recusou,
por considerar as eleições muito politizadas. Então, Drummond escreveu o seguinte sobre Mário Quintana. Bem que eu gostaria não só de ter batizado, como de ter escrito os Quintanares de Quintana. Por outro lado, sei que não seria possível escrevê-los. Só Quintana tem a fórmula, direi melhor, a ausência de fórmula dessas cantigas. Ora soneto, ora trova, ora verso livre, ora prosa enganadora, por fora. Por dentro, o imponderável de um achado poético não procurado, porque foi ele, achado, que achou o achador. Um jeito quintanário único, a arte de aprofundar sua experiência, convertendo sua poesia num bem geral, de tantos que nunca ouviram e que, entretanto, o amam, a fé de seus versos. Pois esta é uma poesia que, na sua ardente solidão, provoca imediata empatia e se faz objeto de amor. Carlos Drummond de Andrade também homenageou Charlie Chaplin e seu personagem Carlitos. Um poema é longo, eu vou ler um trecho. Canto ao Homem do Povo, Charlie Chaplin, que está contido no livro A Rosa do Povo, já aqui mencionado. Era preciso um antigo rapaz de 20 anos, preso à tua pantomima, por filamentos de ternura e riso, dispersos no tempo, viesse recompô-los e, homem maduro, te visitasse, para dizer-te algumas coisas sob cólor de poema, para dizer-te como os brasileiros te amam, e que nisso, como em tudo mais, nossa gente se parece, como qualquer gente do mundo, inclusive os pequenos judeus, de bengalinha e chapéu coco, sapatos compridos, olhos melancólicos, vagabundos que o mundo repeliu, mas zombam e vivem nos filmes, nas ruas tortas com tabuletas, fábrica, bárbaro, polícia, e vencem a fome, iludem a brutalidade, prolongam o amor, como um segredo dito no ouvido de um homem do povo caído na rua. Ó Carlitos, meu e nosso amigo, teus sapatos e teu bigode caminham numa estrada. Carlos Drummond de Andrade contribuiu com 3 crônicas semanais de 1954 a 1969 no Correio da Manhã do Rio de Janeiro. E depois, desde 1969 e durante outros 15 anos, Drummond publicou suas crônicas no Jornal do Brasil. No total, foram quase 5.000 textos. Drummond fez da crônica um objeto literário e não apenas jornalístico, comprovando a sincronia entre a literatura e o jornalismo. Em 29 de setembro de 1984, às vésperas de completar 82 anos de idade, o Drummond se despediu do Jornal do Brasil com a crônica batizada com um título sugestivo, Tchau. Ele relata o quanto foi importante a convivência com os leitores, o apoio dos leitores, e a última frase da sua crônica foi a seguinte: aos leitores, gratidão. Essa palavra tudo. Drummond era eternamente grato aos seus leitores pela essa parceria entre escritor e leitor. E com esse sentimento de gratidão, eu encerro a minha apresentação e convido agora Fernando Magri, que vai falar sobre Carlos Drummond de Andrade no universo musical de Gilberto Mendes, que também vai ter a participação do barítono Sandro Bodilon e da pianista Rosana Civil. Muito obrigada. Muito boa tarde a todas e todos.
Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao convite da Rosana Civili. Um prazer estar aqui de volta nesse espaço Civili. Também cumprimentar os colegas que fizeram suas falas agora e dizer que eu vou usar um pouco da fala deles também, vou me beneficiar dessas falas tão importantes, agora trazendo especificamente a figura do Carlos Drummond de Andrade no campo musical e mais especificamente na música do Gilberto Mendes. O Gilberto Mendes, apenas uma introdução, né? O Gilberto Mendes é um compositor nascido em 1922 e que faleceu no dia 1º de janeiro de 2016. Ano passado nós comemoramos o centenário do Gilberto, e ele foi um compositor que viveu muito. Isso permitiu assim trabalhar com linguagens musicais e estéticas muito diferentes, muito diversas, né? Ele é um compositor que tem uma produção musical muito rica. E o Gilberto, ele tem algumas fases composicionais. Ele é muito conhecido, sobretudo, como um compositor de vanguarda, a partir da década de 60, quando ele começa a trabalhar com essa linguagem mais contemporânea. Mas antes disso, durante final da década de 40 e a década de 50, ele foi também um compositor que trabalhou com um ouvido voltado para a música, para o folclore brasileiro, para a música folclórica, um pouco não, bastante influenciado pela estética nacionalista, vinculado ao Partido Comunista, do qual ele era também muito ligado. E é dentro desse contexto inicial, dessa fase inicial do Gilberto, que nós vamos falar sobre duas canções que ele compôs sobre poemas do Carlos Drummond de Andrade. Então, a primeira delas é o Episódio e a segunda delas, Lagoa, que inclusive já foi citada aqui pela Raquel. Aqui eu trago apenas uma imagem para demonstrar um pouquinho o Gilberto. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, a alegria de entrevistá-lo durante minha pesquisa de mestrado. Estive na casa dele, era um compositor santista, apesar de ter chegado a morar um curto tempo em São Paulo, ele foi sobretudo um compositor que viveu e que cantou, que tocou Santos ao longo de toda a sua trajetória. Então, a música do Gilberto, ela é sempre muito impregnada desse clima do litoral, da praia. Então, é um compositor que está muito ligado muito ao seu espaço geográfico também, e é um espaço imaginado que ele criava a partir desse espaço geográfico, né? Bem, como eu comentei, então, as duas canções que nós vamos conversar um pouco aqui são baseadas nos poemas Episódio e no poema Lagoa. Eu começo com o poema Episódio, que ele é posterior à Lagoa na cronologia do Drummond, mas ele foi, enquanto canção, ela foi composta antes. Então, na cronologia do Gilberto, ela é anterior, né? Então, aqui a gente tem o poema. Ele foi publicado no livro A Rosa do Povo, que já foi muito explorado aqui pelos nossos colegas também, né? É um livro de um caráter, sobretudo, político, ou explicitamente político, do Carlos Drummond de Andrade. Ele está ali no olho do furacão, né, de acontecimentos tão importantes no Brasil e no mundo, como a Segunda Guerra Mundial. Então, é um livro que retrata, tem esse caráter de retratar muito o presente, que, aliás, vai ser uma tônica na produção do Carlos Drummond de Andrade e também na produção do Gilberto Mendes. E aí, então, essa vai ser a primeira canção do Gilberto, a primeira canção que ele escreveu na vida dele foi sobre um poema do Carlos Drummond de Andrade. E o poema diz assim: Manhã cedo passa à minha porta um boi. De onde vem ele, senão a fazendas? Vem cheirando o tempo entre noite e rosa, para a minha porta sua lenta máquina. Alheio à polícia, anterior ao tráfego, ó boi, me conquistas para outro, teu reino. Seguro teus chifres, eis-me transportado, sonho e compromisso ao país profundo. A gente consegue perceber aqui que nesse poema, o Carlos Drummond de Andrade ele tanto faz uma leitura um pouco onírica, tem um aspecto meio expressionista, mas ao mesmo tempo você tem uma série de elementos que traduzem o aspecto político, talvez um pouco essa angústia desse momento em que ele está, que se está vivendo todo aquele momento, né? Ele tem uma visão também, um aspecto um pouco sinestésico, para retomar um pouco o que a Raquel comentou, né? E o Gilberto ele vai transpor isso para a sua criação musical de uma forma bastante interessante.
Eu trouxe aqui alguns comentários do Gilberto sobre essa canção, que ele deu em algumas entrevistas, aqui especificamente nesse livro que nós publicamos, nós organizamos no ano passado. Então ele vai dizer, né, que essa é a sua primeira canção, a primeira vez que ele fez uma canção, e ele diz, tem no tipo da melodia que sobe e desce, uma harmonia, eu diria que ela tem um clima de Vila Lobos. Não é que se pareça com nenhuma delas especificamente, mas é o brasileirismo do Vila Lobos, porque eu gosto muito do brasileirismo dele. Não é um brasileirismo assim neoclássico, mas é um brasileirismo mesmo, de novidade, de música contemporânea da época dele, pelo menos. Então, o Gilberto Mendes, retomando um pouco o que eu falei no começo, ele está no momento de buscar ou de tentar identificar essas características nacionais, brasileiras na sua música, mas desde o início ele foi um compositor rebelde. Então, assim, essas primeiras composições dele, embora outros compositores da sua geração estivessem fazendo uma música mais nacionalista, usando ritmos caracteristicamente folclóricos ou brasileiros, ou certas melodias modais, o Gilberto Mendes ele vai ter um ouvido aberto para outras músicas, sobretudo para a música popular norte-americana, para jazz, para canção de cinema. Ele era uma pessoa que gostava muito do cinema, então a gente vai observar, a hora que a gente for ouvir a canção, que ela tem muitas reminiscências dessa música popular americana, mas também tem um aspecto meio do expressionismo alemão e, ao mesmo tempo, tem alguma coisa desse brasileirismo que ele remete, de certa forma, ao Vila Lobos, e que ele vai dizer que é um brasileirismo não exatamente folclorista ou neoclássico, mas é um brasileirismo que está, talvez, assim, mais impregnado mesmo nessa produção dele. Eu gostaria, então, agora de convidar a pianista Rosana Civili e o barítono Sandro Bodilon. A gente vai ter a sorte, a alegria de ver uma performance ao vivo dessa canção. Eu gostaria de convidá-los para cantar para nós. Manhã cedo passa minha porta um boi, de onde vem ele se não há fazendas? Vem cheirando o tempo entre noite e roça para minha porta, sua lenta máquina. Alheio à polícia, anterior ao tráfego, ó boi, me conquistas para outro teu reino. Seguro teus chifres, eis-me transportado. Sonho e compromisso ao país profundo. Bem, gente, então, uma outra coisa interessante que a gente pode observar nessa canção que o Gilberto fez, né, sobre o poema do Carlos Drummond de Andrade, é que a cada estrofe ele faz um clima musical completamente diferente, né, e tem uma dramaticidade, principalmente na hora do boi, né, a hora que ele chama ó boi, é o momento, o ápice da canção, dando essa dramaticidade para toda essa narrativa, mas essa dramaturgia também que o Carlos Drummond de Andrade coloca nesse poema, né? E agora nós vamos para uma outra canção, que é a Lagoa, que ela faz parte do livro Alguma Poesia, que é o primeiro livro do Carlos Drummond de Andrade, que é um livro publicado em 1930. Aqui a gente pode observar que essa canção já é de 57, então a gente tem uma distância maior, ao passo que o episódio
A canção é de 49, o poema é de 45, portanto, bastante contemporâneo com aquele momento, tanto de poesia quanto de música. Aqui a gente tem uma distância bastante grande entre o momento da criação do poema e a leitura do Gilberto dele, né? Quase 30 anos depois. No momento em que o Drummond já é um clássico, né? Então aqui tem um aspecto de revisitar esse passado literário e revisitar esse que o Gilberto considerava como um dos maiores poetas brasileiros, né? A Lagoa, então, a Raquel já comentou um pouco sobre esse poema, né? E ele diz assim: eu não vi o mar, não sei se o mar é bonito, não sei se ele é bravo, o mar não me importa, eu vi a lagoa sim, a lagoa é grande e calma também. Na chuva de cores da tarde que explode, a lagoa brilha, a lagoa se pinta de todas as cores. Eu não vi o mar, eu vi a lagoa. Aqui nesse poema não deixo de me lembrar daquele poema O Rio da Minha Aldeia, do Fernando Pessoa. Ele logo me vem à mente, em que ele diz no comecinho, né? O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. E depois ele vai embora. Eu consigo encontrar aí algum encontro entre esses dois autores, ainda que seja não queira falar exatamente de uma influência, mas muito mais de um possível encontro. E aqui o Gilberto então, ele faz uma canção, em 57, essa sim ela vai ter um caráter um pouco mais nacionalista, ele vai trabalhar um pouco mais com ritmos que são um pouco mais característicos dessa suposta brasilidade, ou pelo menos desse aspecto um pouco mais folclórico. Ele tem uma grande parte para o piano solista, depois a voz entra junto, e vocês vão perceber algumas melodias, um certo modalismo que é bastante compreensível para os nossos ouvidos, né? Que nos remete mesmo a esse aspecto do popular, do folclórico. Então, aqui uma canção já de 57, um pouquinho depois do Gilberto vai virar para uma outra linguagem musical mais de vanguarda, e aqui a gente tem um momento dele ainda refletindo sobre os aspectos de brasilidade, nacionalidade na música, e como isso é colocado, então, e utilizado, tendo um poema de Carlos Drummond de Andrade como uma base para essa produção. E sobre essa canção o Gilberto diz, né? A Lagoa do mesmo período, da década de 50, ele já estava nacionalista mesmo, e o texto é do Drummond. Frequentemente eu pegava um poema dele, é um poeta que todo mundo gosta, um dos melhores poetas brasileiros. E também eu tinha uma certa simpatia porque ele era comunista. A Lagoa, por exemplo, que é uma harmonização num estilo assim, muito esquisito para a época, mas era um estilo num clima pré-bossa nova. De fato, a gente pode perceber que uma canção de 57, ela está realmente no momento em que a bossa nova está se construindo, e o Gilberto está trabalhando com essas harmonias, mesmo não sendo da música popular, ele também está desenvolvendo certas harmonias que dialogam muito com essa bossa nova, essa canção popular. E novamente tem um pouco uma recordação de Villa-Lobos, mas sobretudo desse aspecto do brasileirismo do Villa-Lobos aqui nessa canção também. Então agora nós vamos voltar lá com a Rosana e com o Sandro para eles apresentarem a canção para a gente.
tarde que explode, a lagoa brilha, a lagoa se pinta de todas as cores, eu não vi o mar, eu vi a lagoa. Bem, gente, então, para a gente finalizando, uma coisa que eu gostaria que vocês percebessem é que essa canção, diferente da outra, ela vai ter um ritmo um pouco mais marcante. Você tem um desenho de um tresílio, né? Tá, 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 tá. Isso é um ritmo marcante no piano, ele tá um pouco distribuído entre as mãos e um pouco camuflado, mas ele está sempre presente ali. Então, você tem uma presença marcante de um ritmo, diferente do episódio, que a gente tinha uma coisa um pouco mais espraiada, né? Então aqui a gente consegue ver duas estéticas bastante diferentes de uma mesma fase, mais ou menos, composição do Gilberto, demonstrando um pouco como, como cada poema inspira e é capaz de fazer nascer um tipo de criação musical completamente diferente e específica, né? E agora, somente para finalizar, então, eu considero que tanto Drummond quanto Gilberto Mendes são dois grandes artistas que refletiram seu tempo em sua obra, aliando política e estética ou participação e invenção, ou seja, eram, sobretudo, dois artistas preocupados com seu tempo, ligados àquilo que estava acontecendo, mas que souberam transformar tudo aquilo que estava envolvido naquele momento em arte. Então é isso, muito obrigado. Agradecendo a todos os envolvidos no nosso encontro de hoje, eu abro a quem quiser fazer algum comentário. Eu gostaria, então, de agradecer aos conferencistas por esse momento tão bonito de poesia e interessante ao abordar esses diferentes aspectos da obra de Carlos Drummond de Andrade, alguns dos poemas que a gente escutou muitas vezes e que a gente lembra com muito gosto, e também agradecer ao aspecto musical, a música muito bonita, muito bem interpretada pela Rosana e pelo Sam. Muito obrigada. Muito obrigada, Egli, muito obrigada a todos, a quem está nos assistindo. Por favor, se inscreva no nosso canal. Obrigada, até o próximo encontro.